Oremos. Paizinho querido, Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida de todo mundo que está aqui, Pai. Obrigado por mais uma oportunidade de aprender a Tua palavra, Deus. Desde já te peço por aqueles que estão a caminho, que o Senhor possa estar protegendo eles, Pai. Te peço que hoje seja uma programação fantástica, Deus, que o Senhor possa estar à frente de tudo, nas programações que estão acontecendo agora, Nova Teens, Nova Infantil, Nova Kids, Deus, que o Senhor possa estar à frente, que tudo venha a ocorrer de acordo com a Tua vontade, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. E bora começar de sorteio, que hoje já vai ser já animado. Cadê um potinho de sorteio? Ah, tá aqui, tá aqui. Cadê? Quem é que foi que pegou o papelzinho aí quando chegou aí mais cedo? Eita, quero ver hoje, hein? Quero minha ajudante aqui, minha ajudante Andressa, para não falar que eu tô... Por favor, Andressa. Rapidinho, ela vai sortear. Lembrando que a primeira aqui vai ser um... Pegou não? Ah, pois... Corre lá para pegar o seu livro. Vai pegar um para a senhora. E lembrando que o nosso aqui, ó, primeiro já é um kit Pedro. Olha só, quem conhece o kit Pedro? Um lanche top, kit salada com suco ou com refrigerante, tá bom? E o número sorteado, o primeiro foi o 77. Cadê o 77? Cadê 77? 77, não acredito não, olha. Eita, a Andressa não tá com mão boa não. Bora de novo, bora a Dona Cláudia aqui. Bora ver a Dona Cláudia se vai. Olha só. Número 52. Cadê 52? 52, rapaz, não acredito não. Rapaz, eu vou ver, agora vai sair. Vai sair agora o primeiro. O número 46. 46, cadê? Aê! Uma salva de palmas. Kit lanche, tá bom? Sonário intervalo, só pode ir lá, que está garantido o seu na conta do nosso amigo Wanda aqui. Vamos lá, é o segundo, hein? O número é o 17. Cadê o 17? 17. Opa! Tá aí. Uma salva de palmas. Parabéns, tá bom, pessoal? Você que chegou cedo aí. E agora vamos para nossa aula. Oi, boa tarde. Boa tarde. A nossa aula de hoje é adulto espiritual. Mas, para vocês relembrarem um pouquinho aí das últimas aulas, a gente vai dar uma pequena revisão sobre as idades que nós já estudamos. E a primeira idade que nós vamos estudar é criança espiritual. Então, vocês lembram que na aula passada a gente fez um esqueminha para vocês, uma apostila com todas as características? Então, esse é o momento que vocês podem fazer também a apostilinha de vocês com as características da criança espiritual. A primeira característica da criança espiritual é: a criança espiritual conhece a Deus. E as referências dessa característica são Gálatas 4:6, que garante que a criança ela é convicta, que Deus cuida dela e que Ele existe, tá bom? Anotem só a característica e a referência. Eu só estou explicando aqui o que é cada característica. A segunda referência, 1 João, Gálatas 4:6. 4:6, isso. E a segunda referência, 1 João 3:1, que é quando a criança ela começa a entender que ela pode chamar Deus de pai. Aba, pai, paizinho. Ok? Ok. Segunda característica da criança espiritual. A criança espiritual começa a perceber a direção do Espírito Santo em sua vida. E a referência é 2 Pedro 1:3. A criança espiritual começa a perceber a direção do Espírito Santo em sua vida. Qual é o papel do Espírito Santo na nossa vida? Ele veio para ser nosso auxiliador, para interceder por nós, para nos dar direção, para interagir conosco, para nos ajudar a entender as Escrituras e também para a gente ter essa consciência de quando a gente erra, para a gente confessar e também para nos alertar quando nós estamos próximos e aí passando por uma tentação. Terceira característica, a criança espiritual é marcada por ciúmes, brigas e mundanismos.
A referência é Tiago 4:1. Repetindo, a criança espiritual é marcada por ciúmes, brigas e mundanismos. Referência, Tiago 4:1. O que significa isso? A criança, ela ainda está com o coração sujo do pecado, ela ainda se magoa facilmente, ela murmura, ela reclama, ela tem aquela fofoca, né? Ninguém aqui é fofoqueiro, né? Ninguém. Lembra da esquete que a gente fez aqui no palco do CNB que fez para vocês, tá bom? Quarta característica. A criança espiritual precisa de leite e não de carne e muita repetição. A criança espiritual precisa de leite e não de carne e muita repetição. A referência é Hebreus 5, do 12 ao 14. Hebreus 5, do 12 ao 14. O que a criança precisa? Ela precisa dos princípios elementares. Ela precisa repetir, ler a Bíblia cada vez mais e mais e mais, para ela conseguir crescer e amadurecer, para assim ela produzir frutos de vida. Aos jovens e os adultos espirituais, eles precisam ajudar a criança a crescer, tratando ela com amor e disciplina. Quinta característica, a criança espiritual obedece a Deus por medo. Repetindo, a criança espiritual obedece a Deus por medo. Primeiro versículo, Provérbios 19:18. Ele fala que a criança ela precisa ser disciplinada pelos pais. E a segunda referência é 1 João 4:18, que o verdadeiro amor lança fora o medo. No princípio, a criança ela obedece por medo, ela é disciplinada, ela obedece a Deus com tremor. Mas, a longo prazo, essa criança ela precisa crescer e começar a obedecer com prazer. Provérbios 19:18 e 1 João 4:18. Sexta característica, a criança espiritual gosta de sinais. A criança espiritual gosta de sinais. A referência é Hebreus 11:6, que o alvo de Deus é que nós vivamos pela fé. E a segunda referência que aí fica como leitura, 1 Coríntios 2, que é referente à igreja primitiva, que nesse momento da igreja primitiva tinha muitos sinais, porque era uma igreja que estava nessa fase de infância espiritual, mas que atualmente nós não vivemos mais essa fase. Então, nós não precisamos mais de sinais. O alvo de Deus é que a gente viva pela fé, não que a gente viva querendo ver milagres. Sétima e última característica, a criança espiritual é facilmente levada por todo o vento de doutrina. Repetindo, a criança espiritual é facilmente levada por todo o vento de doutrina. A referência é Efésios 4:14. Repetindo, Efésios 4:14. Significa que a criança ela é levada por qualquer modismo, por qualquer pregação, mas que a forma certa de nós agirmos é seguindo a palavra de Deus e querendo crescer cada dia mais e mais. Obrigada. Pronto, nós vimos aí a criança espiritual, que ela estava bem adormecida aí na mente de vocês, né? Que já faziam 2 semanas. Agora a gente vai relembrar o jovem espiritual. Lembram aí da semana passada? O jovem espiritual também tem algumas características. Vamos lá para a primeira? Estão anotando? Primeira característica do jovem espiritual. Ele está vencendo as tentações. Ele está vencendo as tentações. Para isso, nós falamos aqui de 4 passos de como esse jovem vence as tentações. Quem lembra aí do primeiro passo? Podem chutar. Primeiro passo é resistir ao diabo. Muito bem, vocês estão com medo de falar? Primeiro passo, resista ao diabo. Dentro de resistir ao diabo, a gente diz não, nós fugimos e nós tiramos a espada da palavra. Então, 3 características de dentro do primeiro passo, que é resistir ao diabo. Segundo passo,
achegar-se a Deus. Então, é achegar-se a Deus, chegar mais próximo de Deus. Como que a gente consegue chegar mais próximo de Deus? Também são 3 formas: orando, louvando e estando em comunhão, próximos com os irmãos. Isso mesmo, refugiando-se nos irmãos. Essa foi a palavra que nós usamos. Terceiro passo de dentro de como o jovem pode fugir das tentações: lavando as mãos. Quando a gente pega em algo sujo, melequento, a gente fica com aquela sensação de sujeira. E o que a gente quer fazer de imediato? Lavar a mão com água e sabão e tirar aquela porcaria, aquela sujeira, aquele grude da mão. É a mesma coisa, lavando as mãos. Então, no sentido figurado, lavar as mãos do pecado é você sair daquele lugar onde você vai pecar. É você se afastar, cessar a sua zona de tentação, a sua zona de perigo. Porque se você sabe que ali na rua X é um perigo para você pecar, então você não vai para lá. Você foge, você cessa e você sai. Então saia da zona da tentação e cesse a atividade. Ainda dentro do primeiro ponto tem o quarto passo. Qual é o quarto passo? Purificar o coração. Muito bem. Todo pecado começa onde? Na mente, no pensamento, que é a mesma coisa do nosso coração. Então, para a gente fugir da tentação, a gente tem que purificar o nosso coração. Então, foram os 4 passos dentro do primeiro tópico, que é fugindo da tentação. Segunda característica do jovem espiritual. Qual é a segunda? Ele é forte e praticante na palavra. Então, lembrem dessas informações. O jovem espiritual, ele é forte e praticante na palavra. Terceira característica. O jovem espiritual gosta de dialogar, de conversar, de teologar, de fazer discussões onde se fala sobre a Bíblia. Ele gosta de falar e de mostrar para os outros que ele conhece a Bíblia, porque o adulto, o jovem espiritual, na verdade, o jovem, ele conhece a Bíblia, ele estuda, ele lê. Então, ele gosta de estar no meio de rodas e que converse e fale sobre a Bíblia. Essa é a terceira marca. A quarta marca do jovem espiritual é o Janderson. Bem, então, quem está gostando da matéria e quem ficou meio maluco com essa matéria que a gente está dando aqui, ora a gente está como criança espiritual, certas atitudes nossas, ora estamos como jovens espirituais e às vezes ainda praticamos coisas como bebês, não é verdade? Então é sempre se policiando e tem horas que a gente fica com esse pensamento e graças a Deus temos o CENIB para ajudar em tudo que a gente necessita. Tá? E a nossa quarta característica do jovem espiritual é que ele está crescendo em fé, amor e esperança. Quem sabe aí, quem é casado aí sabe que a gente tem que usar muito disso aí, amor e esperança, que vai melhorar, tá? Porque não é duro. Essa semana, dando de tudo para sair mais cedo do trabalho, para encontrar a mulher, quando eu chego em casa, descobri que ela tinha sido tentada. Aí vem aquela vontade, né, da discussão e justamente a gente lembra da matéria que a gente está estudando, que a gente tem que praticar o amor e a esperança de que vai melhorar, tá bom? Quinta característica, o jovem entende submissão e obedece às suas autoridades. Eu estou aqui não contra a minha vontade, mas sim submisso às minhas autoridades que me colocaram aqui, tá? Então, graças a Deus, eu hoje sou um jovem espiritual e tenho ciência disso. Estou praticando isso aqui neste momento, tá bom? A sexta característica, que o jovem espiritual entende que ele é templo do Espírito Santo, tá bom? Então, que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, entendeu? Então, devemos cuidar dele, da nossa saúde, tá bom? Apesar de você, do corpo que você tem, entendeu? Seja magrelo como eu, seja um pouquinho mais fofinho como você é, entendeu? Isso é templo do Senhor e você deve cuidar dele e
assim como o Senhor nos deu, né? A 7ª característica, o jovem espiritual entende o sofrimento, tá? Quem aqui, tenho certeza que muitos aqui estão passando por sofrimento, entendeu? Mas a gente entende que tudo que acontece é para a honra e glória do Senhor, tá bom? E que para tirar proveito máximo do sofrimento da vida, o jovem espiritual precisa compreender 4 aspectos, tá? Ele entende o propósito, tá? O sofrimento, o propósito do sofrimento, tá? A gente entende e você lá no fundo a gente sabe por que a gente está passando por aquilo, tá bom? A B, e a gente não foge do sofrimento. Fugir do sofrimento não vai adiantar absolutamente nada, tá bom? Então a gente encara de frente. Senhor, o Senhor manda, é o Senhor que está mandando, o Senhor que gere a minha vida, e eu vou para cima, é bola no peito, e a gente vai para cima com o sofrimento e tudo, tá bom? A letra C, a gente aproveita do sofrimento para crescer. Quem já viu aquela expressão, no pain, no gain, que até o pastor citou aqui? Então, sem sofrimento, não há crescimento. Então, na vida é assim, tá bom? Nos momentos, a gente precisa aproveitar esse sofrimento para mudarmos as nossas atitudes e sim crescer na fé. E a outra é a disciplina. Sem disciplina, a gente não vai a lugar algum, tá? Temos que ser disciplinados também nas coisas certas. O Senhor nos orienta sobre isso e nos exorta sobre isso. Que não adianta nada a gente ser disciplinado em coisas erradas, tá? E a 8ª característica, o jovem espiritual faz ministério, tá? Ele trabalha, ele se doa, e graças a Deus hoje eu sou ciente disso aqui, entendeu? E por isso tenho trabalhado, não só eu como a minha família, entendeu? Cada vez mais e mais queremos estar mais trabalhando para a obra de Deus, tá bom? Lucas. Top. Esse aqui já pode ser o professor, né? Pode chamar ele, tá? Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos iniciar o adulto espiritual. Minha esposa até deu spoiler ali, né? Você gosta de dar spoiler, né? Então vamos lá. Depois dessa revisão, pegue seu caderno, sua caneta, anote tudo que foi interessante. Tudo que nós falamos aqui é interessante. Versículos e etc. E vamos começar a nossa aula. A vida de adulto não é fácil, não é mesmo? Antes, quando eu morava com meus pais, eu não tinha noção disso, né? E aí eu casei, tive que ir morar com meu esposo. E aí eu descobri que a vida de adulto é totalmente diferente do que eu imaginava. É difícil. No início era muito diferente, né? Tudo diferente. Aí teve algumas coisas que aconteciam que eu queria, poxa, acho que vou ligar pro meu pai ou pra minha mãe pra saber como resolver isso. Mas agora eu sou um adulto, né, cara? Agora eu tenho que resolver minhas coisas, eu tenho que resolver minhas broncas. Então, a primeira de hoje já é: resolva suas broncas. Você que é adulto, e adulto espiritual resolve as broncas deles. Deus quer que você seja um adulto espiritual. Porque quando você chega na fase adulta, você tem que reproduzir. E o que é esse reproduzir? É fazer com que o evangelho seja passado de pessoa para pessoa. Assim como a semente da palavra de Deus nasceu no seu coração e gerou uma vida, assim também você precisa propagar essa semente. Deus quer que começamos a reproduzir Jesus nas outras pessoas. Mas como você pode se tornar um adulto espiritual? Ou como você pode saber que você é um adulto espiritual? Agora vamos ver algumas características do adulto espiritual. Primeira característica: adulto espiritual conhece a Deus intimamente. O adulto espiritual é amigo íntimo de Deus. Sabe o que Deus pensa, sabe quais são os seus caminhos, não questiona, conhece a Deus profundamente. E como podemos conhecer a Deus profundamente? Está tudo na palavra. É lá que estão os pensamentos de Deus, é lá que estão os caminhos que você tem que seguir. Lá, como nós dizemos, é o nosso manual de vida. E para se tornar amigo de uma pessoa, você precisa investir tempo. Precisa investir tempo, criar um relacionamento. E da mesma forma com Deus. Como é que você vai ser amigo dele se você não tira tempo para ele? Se você não tira tempo para ler a palavra?
Então você precisa investir tempo na palavra de Deus, precisa criar um relacionamento. E assim você vai se tornar um amigo de Deus. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você conhece a Deus intimamente? Ou ainda está tentando adivinhar qual é a vontade dele para você? Pensa aí rapidinho. Será que eu conheço a Deus intimamente ou ainda fico tentando adivinhar o que ele quer para mim? O adulto espiritual, ele é amigo íntimo de Deus e o conhece. Assim como o marido, vou dar um pequeno exemplo. Assim como o marido, ele vai no restaurante com a sua esposa e aí sua esposa vai ao banheiro. E ele fica lá e o garçom vem para eles fazerem o pedido. Então o marido faz o pedido dele e o dela. E aí quando ela volta do banheiro e vê lá o pedido, ela vê que ele pediu o que ela realmente queria. Isso se chama intimidade, é conhecer. Você conhece a Deus dessa forma? Na Bíblia temos vários exemplos de amigos de Deus. E vou citar alguns. Abraão, que ousou argumentar com Deus sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Eu li isso há um tempo atrás, e aí eu ficava me perguntando, né? Deus foi muito paciente com Abraão, porque ele ficou questionando assim, se tiver 50, se faltar 5 para completar os 50, você destruiria Sodoma e Gomorra? Porque Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, mas só que lá morava o primo de Abraão, Ló. E aí ele ficou, como pode Deus destruir o justo com o ímpio? E aí ele ficou questionando, e se tiver 50 justos, assim tu vai destruir? Aí Deus falava, não, se tiver 50 justos, eu não vou destruir. Tá, mas e se faltar 5 para completar os 50, tu vai destruir? E eu sei que Abraão foi nessa até chegar, e se tiver só 10, tu vai destruir? E Deus falou, não, se tiver só 10, eu não vou destruir. Então, Abraão tinha essa moral, né, para perguntar, porque ele era íntimo, ele era amigo. E o outro personagem, outra pessoa que era amigo de Deus, João, era amigo íntimo de Jesus, o discípulo amado, que declarou que a vida eterna era que conheçam a Deus e a Jesus Cristo. João 17:3. Às vezes dizemos que conhecemos alguém, mas nós só sabemos informações superficiais, aparentes. Mas com Deus precisamos conhecê-lo intimamente, pois esta é a vontade dele para nós. Segunda característica, o adulto espiritual ama profundamente. O Filho de Deus ama mais e mais. João 13, 34 e 35 fala sobre isso. Quem sabe João 13, 34 e 35? Um novo mandamento lhes dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que são meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros. E 1 João 3,14, que fala que se já passamos da morte para a vida, sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Jesus disse que a marca do crente seria o amor. O mundo olha a igreja como um local de manifestações espirituais, um lugar de arrepio, um lugar de regras rigorosas. Mas o que o mundo raramente vê, quando observa a igreja, é um lugar onde se tem pessoas que se amam. Satanás e seus demônios fazem de tudo para dificultar o amor entre os irmãos, com divisões, por isso que você tem que ficar atento. Divisões, vamos lá, anota essa lista aí, para você não esquecer o que Satanás usa. Divisões, fuxicos e brigas. Divisões, fuxicos e brigas. Satanás usa tudo isso para tentar dividir a igreja, porque uma igreja dividida não há amor. Mas o adulto espiritual, ele se esforça constantemente, toda hora, para promover a união do povo de Deus. Isso está lá em Mateus 5,9. Tá, mas o que é o amor? Em 1 João 3,16, fala sobre isso. Pode anotar essa referência, que ela é muito importante. Deus define o amor em nossa vida. Deus define o amor em 1 João 3,16. E a nossa vida é composta de 3 elementos: tempo, energia e inteligência. 1 João 3,16, ele fala que Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E o que é dar a vida?
é doar do seu tempo, doar da sua energia e doar da sua inteligência pelo próximo. Não é fácil porque a nossa natureza ela é egocêntrica. Ela quer ser a primeira. Quer ser servida e quer ser o centro das atenções. É difícil amar o próximo, né? Ainda mais se ele for uma pessoa difícil. Para mim é um pouco complicado. É mais fácil amar as pessoas da nossa família do que aquele irmão que fica te irritando, não faz as coisas direito. Existem 4 benefícios ligados se amarmos uns aos outros. Ligados a amarmos uns aos outros. Primeiro, o mundo verá Jesus por sua forma de amar. Está lá em João 13:35. Nisto saberão que são meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros. As pessoas serão atraídas a igrejas e ao Evangelho de Cristo, pois o amor é o primeiro fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Pois o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. O amor nos dá sentimento e certeza da salvação. 1 João 3, do 17 ao 21. Quarto benefício. Tá, eu esqueci de falar enumerar os benefícios, né? Vamos lá, de novo. Primeiro benefício. O mundo verá Jesus por sua forma de amar. Segundo benefício, as pessoas serão atraídas à igreja e ao Evangelho de Cristo, pois o amor é o primeiro fruto do Espírito. Terceiro benefício, o amor nos dá sentimento de certeza da salvação. E o quarto benefício, as nossas orações serão respondidas. João 3, do 22 ao 23. Nosso verdadeiro galardão, é aquilo que eu falei agora, é quando amamos pessoas difíceis. Certos irmãos são difíceis de amar. Mas lembre-se que Jesus provou o seu amor por nós quando ainda éramos seus inimigos. Então, é por isso que ele nos ensina que devemos amar sempre o nosso inimigo, amar o nosso próximo, dar a nossa vida por eles. Tá bom? Vamos lá, para a nossa terceira característica do adulto espiritual. O adulto espiritual, ele obedece. O adulto espiritual é obediente, tá? Ele sabe que não há coisa que agrade mais a Deus do que a obediência. Se você quiser anotar, João 14, do 15 ao 23, fala sobre isso. Deus, ele se agrada muito mais da nossa obediência, do nosso coração inclinado para obedecer, do que você vir e fazer a apresentação e dançar no Natal Encantado, cantar na árvore. Muito mais do que isso, ele quer que você tenha uma vida de obediência, tá? O adulto espiritual sabe que a obediência é a única forma de ele estar no centro da vontade de Deus. Quem quer estar no centro da vontade de Deus? Quer viver o que Deus quer que você viva, de verdade. Eu quero, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então é nesse lugar que eu quero estar, tá bom? Então, para isso, o adulto espiritual ele tem consciência que a obediência é essencial, tá? Deus testa o nosso coração, permitindo que passemos por provações. Mas para quê? Para quê? Para que a gente se conheça. Para que a gente saiba em qual nível de idade espiritual nós estamos, tá? Eu sempre lembro da passagem de Pedro, né? Pedro, ainda hoje tu vai me negar. Não, Senhor, jamais te negarei. Jesus, ele já sabia que Pedro ia negar ele, não sabia? Deus, ele já sabe que vai ter provações que você vai passar, que você vai se aperrear e que você vai dar-lhe uma vacilada. Ele já sabe disso. Deus, ele é presciente, onisciente, ele sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam, ele não é pego de surpresa, mas ele permite que você passe por isso para você saber que você ainda tem o que evoluir. Tá? Então, Deus ele permite que você passe por provações para que você aprenda. Tá? Lá em Juízes 3:4, né, ele diz que Deus ele nos testa, e nessa passagem aqui ele está falando sobre as nações que ficaram ali na terra prometida para provar o povo de Deus, para eles saberem que eles ainda tinham muito a crescer. Tá? Como é que você vai evoluir? Como é que você sabe se você está crescendo na sua fé? Se você está crescendo espiritualmente, quando você passa pela provação, dando glória a Deus, igual o irmão Lázaro, né? Ou passando pela prova, dando glória a Deus. É assim que funciona, tá?
Existem 4 considerações importantes na obediência. E graças a Deus aqui nessa igreja, a gente aprende desde lá do Nova Kids essas 4 considerações. Pastor José, 12 anos ensinando essas 4 considerações para a galera do Kids. Primeiro, obediência é fazer o que foi mandado. Lá em Deuteronômio 6:3, diz bem assim: ouça e obedeça. Ouça e obedeça. Tá? A primeira consideração, obediência, é fazer o que foi mandado. Foi mandado, ok, Senhor, estou fazendo. Tá bom? É assim que funciona. Não questione, não venha com, mas, falou mais, já está em desobediência. Beleza? Segunda coisa, obediência é fazer como foi mandado. O exemplo que a gente tem está em Gênesis 4, versículo 3 e versículo 7. É o exemplo de Caim. Caim sabia o que foi mandado fazer, era para sacrificar um animal. O que ele tinha que levar? As frutas. Tá? E Deus fala para ele, o pecado está à porta, tu tem que dominar. Porque ele não fez como foi mandado, tá? Mas ele fez o que foi mandado, mas como foi mandado não fez. Beleza? Fazer o que foi mandado, fazer como foi mandado. Terceira coisa, obediência é fazer por completo. Fazer por completo. Salmo 119:4 diz que a gente tem que ser fielmente, obedecer fielmente, ou seja, fazer do início ao fim. A gente não pode vacilar, tem que fazer por completo, tá bom? Quarto, obediência deve ser imediata. O Salmo 119, versículo 60 diz: me apressarei, sem hesitar, em obedecer. Tá? Me apressarei sem hesitar em obedecer. Vamos revisar as 4 aqui? Quais são as considerações da obediência? Obediência é fazer o que foi mandado. Segunda, fazer como foi mandado. Terceira, fazer por completo. E quarta, fazer imediatamente. Tá bom? Imediatamente. O adulto espiritual entende que Deus não precisa dele. Ontem eu estava dando a mensagem no Nova Jovem e um dos pontos sobre 5 verdades que libertam é que a gente sabe que Deus não precisa da gente para nada. E isso é uma verdade libertadora na nossa vida, porque se Ele não precisa da gente para nada, por que Ele nos criou? Por que Ele nos amou entregando o Filho dele? Por que Ele faz de tudo pela gente? Porque Ele nos quer, porque Ele nos ama. Tá? O adulto espiritual, ele tem essa consciência. Deus, Ele não precisa do seu louvor, Ele não precisa da sua adoração, mas Ele quer o seu louvor, Ele quer a sua adoração. Ele lhe quer, tá bom? Nós somos apenas ajudantes do Pai. Deus nos chamou para sermos seus ajudantes. Ele quer que nós participemos disso. Por isso que a palavra de Deus diz que os anjos queriam estar fazendo o que a gente está fazendo. Eles queriam ter essa oportunidade, mas quem foi eleito foi você, tá bom? Deus não quer seu sacrifício, Deus não quer suas obras bonitas, Deus quer o seu coração em obediência. Tá bom? Vamos lá. Nossa obediência reflete em 3 coisas. Quais são? Primeiro, quem é nosso Deus para nós? Tá? A gente tem 3 reflexos da nossa obediência. Primeiro, quem é nosso Deus? Romanos 8:7 vai dizer que o nosso Deus tem que ser guiado, nós somos guiados pelo Espírito, e assim a gente identifica quem é o nosso Deus. Né? Ele diz que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Tá? Então a gente tem que se livrar da mentalidade da carne, da forma humana de pensar, da forma que esse mundo prega, e tem que colocar na nossa vida a mentalidade do Espírito. Não é isso que a gente aprende lá dentro do Um com Deus também? Segunda coisa. Segundo reflexo, desculpa. Nós precisamos saber a quem nós amamos. João 14:15 diz: quem ama, obedece. Como é que você pode dizer que ama a Deus se você não obedece a Deus? É sempre aquele versículo que leva para os casais, né? João 14:15. Quem ama, obedece. Hã? Tá. O segundo ponto em que reflete a nossa obediência é a quem amamos.
Se você ama a Deus, você vai ser obediente, você vai estudar a sua palavra, você vai ser submisso às suas autoridades, tá bom? Terceiro reflexo da nossa obediência. Nós sabemos se estamos cheios do Espírito através da obediência, tá? Isso está em Romanos 8, 9. Romanos 8, 9. Né? Quem está cheio do Espírito, ele obedece. Se você está andando em desobediência, provavelmente o Espírito Santo dentro de você, ele não está tendo muita influência na sua vida, tá bom? Se Deus é nosso Senhor e ele manda obedecer às autoridades. E se eu obedeço às autoridades, eu estou obedecendo a Deus. Porque a gente sabe que nenhuma autoridade existe se não for com a permissão de Deus. Em alguma área da nossa vida, essas autoridades estão trabalhando. Tá bom? O versículo, se estamos cheios do Espírito, Romanos 8, 9. Tá bom? Meu grau de enchimento do Espírito Santo pode ser medido de acordo com a minha obediência, de acordo com a minha submissão às minhas autoridades. Tá bom? Obediência tem recompensa. Anote aí. Outro ponto. Obediência tem recompensa. Primeira recompensa, Jesus se revela a você, e isso é fantástico, tá? João 14, 21 diz que Jesus ele vai se revelar a você, e isso é uma consequência de você viver uma vida de obediência com ele, tá bom? Segundo ponto, Deus responde às suas orações. Olha que fantástico. Quem quer ter sua oração respondida por Deus aí? Eu, muito. João 15, 10... João 15, versículo 10 e versículo 16, diz que Deus responde às suas orações, se você é uma pessoa obediente. Terceiro, você terá a alegria do Senhor. Uau! Nesse mundo que tem um monte de gente triste, que tem um monte de gente depressiva, que tem um monte de gente ansiosa, que tem um monte de gente, né? Ter a alegria do Senhor no nosso coração, com certeza é uma das grandes recompensas que nós vamos ter. João 15, 11, tá? Anote aí. E a quarta recompensa da obediência, Jesus será seu amigo. Todos aqueles amigos de Deus, íntimos de Deus, que o Lucas colocou aqui, Abraão, João, eles eram extremamente obedientes, tá bom? João 15, 14, anote a referência aí. Qual é o incentivo que você ainda está esperando? Só essas 4 aí já estava valendo a matéria. Só essas 4 já estava valendo a nossa matéria. Se por acaso, alguma vez você falhar, cair, vacilar na sua obediência, se levante, se ajeite com Deus e volte a obedecer. Não vacile não, tá? Continue a sua vida de obediência, porque a gente sabe que às vezes a gente vai vacilar, vai falhar, mas o que Deus quer é o seu coração inclinado para a obediência, certo? Quarta característica do adulto espiritual, ele sabe discernir o bem do mal e o bom do melhor, por ser apto na palavra, pelo grande conhecimento que ele tem na palavra, ele sabe discernir o bem e o mal, e ele sabe o que é bom e o que é o perfeito de Deus para a vida dele. Essa é a parte mais difícil. Não existe um adulto espiritual sem conhecimento da palavra. Você não tem como crescer espiritualmente sem mergulhar na palavra de Deus, sem mergulhar na Bíblia, sem estudar. Por isso que a galera que está aqui no CENIB, esses estão caminhando para a maturidade espiritual, porque você resolveu estudar a palavra de Deus. Mas posso dizer uma coisa para você? Isso é um passo. Você precisa tirar tempo com a palavra todo dia para aprender, tá bom? Quinta característica do adulto espiritual. O adulto espiritual ensina a palavra. Mesmo aquelas pessoas que não têm tanta facilidade para ensinar o próximo, eles ensinam através da sua vida, através do seu testemunho, né? Uma coisa que eu observo muito nas pessoas é que, às vezes, por mais que seja um irmão difícil, como o Lucas fala que é difícil de amar, né? Você tem dificuldade de amar aquele irmão que é cri-cri, que implica com a gente, que fala de tudo. Mesmo assim, eu observo que tem pessoas que amam esses irmãos só ouvindo, sorrindo, tendo paciência. Isso é uma característica de maturidade espiritual. Anote agora
A sexta característica do adulto espiritual. O adulto espiritual conhece bem as doutrinas bíblicas básicas e o ensino do viver correto. Então essa é a nossa sexta característica. O adulto espiritual conhece bem as doutrinas bíblicas básicas e o ensino do viver correto. Ou seja, o adulto espiritual já começa a entender um pouco sobre doutrinas. Ele ouve um pouco disso quando ele é criança espiritual, quando ele é um jovem espiritual, mas ele vai entender essas doutrinas quando ele chega já na maturidade. Ele vai conhecer um pouco sobre o Deus triuno. O que é o Deus triuno? É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ele já vai entender isso, ele já entende essas coisas. Ele entende que a Bíblia é a revelação de Deus, que homens foram usados por Deus para escrever a palavra. Ele sabe que o pensamento de Deus, a vontade de Deus está onde? Na Bíblia. O adulto espiritual, ele entende essas coisas. Ele também entende sobre a vinda de Jesus, que essa vinda de Jesus, essa doutrina, ela vai se cumprir. O adulto espiritual entende disso. Entende a doutrina do batismo, que o batismo ele não salva, certo? O batismo ele não salva, mas é uma doutrina que nós devemos seguir. O ladrão na cruz, ele foi batizado? Não, né? Alguns dizem que, não, Jesus deu uma cuspida nele. Não, é uma forçada isso, né? Ele chegou e Jesus disse assim para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não foi batizado, mas ele foi salvo. E um dia você vai ver esse ladrão lá, diga: rapaz, tu foi salvo mesmo nas últimas, hein? Nos acréscimos do segundo tempo, né? Ele foi salvo, né? Então, o adulto espiritual entende essas doutrinas. Sabe por quê? Sabe o porquê que nós não guardamos o sábado, né? Você sabe por que você não guarda o sábado? Hã? Por que você não guarda o sábado? Você sabe? Deixa eu explicar para você. O sábado, ele foi estabelecido lá no Antigo Testamento. E se tem alguma coisa que não se repete no Novo Testamento, então nós não devemos seguir. Entenderam isso? No Antigo Testamento era a Antiga Aliança. E lá tinha algumas leis que os judeus, os israelitas seguiam. Mas tudo aquilo que não está na Nova Aliança, nós não devemos seguir. Entenderam isso? Então, o sábado é da Antiga Aliança. Tanto é que Jesus falou bem assim: eu sou o Senhor do sábado. E o meu Pai trabalha, e eu também trabalho no sábado. Entenderam? O adulto espiritual já entende essas coisas. E você sabe muito bem que ainda existem igrejas que vivem pelas leis do Antigo Testamento. Não são pessoas maduras, adultas espirituais. Entenderam? Sobre as comidas. Na Antiga Aliança, por exemplo, você, quem gosta de porco aqui? Porco. Na Antiga Aliança dizia o quê? Que não deveríamos comer esse porco. Só que na Nova Aliança, o que aconteceu? Lá no livro de Atos, tem um acontecimento fantástico que vai tirar essa dúvida totalmente da sua cabeça. Pedro está ali no local e Deus dá uma visão para ele. Ele vê um lençol grande descendo do céu, e esse lençol se abre e tem todo tipo de animais impuros que Deus, na Antiga Aliança, dizia que o povo não podia comer. Entendeu? E ele disse para Pedro bem assim: Pedro, vai, mata e coma. Aí Pedro disse: não, Senhor, eu obedeço as tuas leis desde pequenininho. Isso aí, ó, eu nunca comi nada impuro. Isso aí é impuro. Eu não posso comer isso. Aí Deus falou o que para ele? Pedro, não diga que é impuro aquilo que Deus purificou. Entendeu? Então ele acabou com aquela coisa de dizer: não posso comer isso, não posso comer tracajá, não posso comer bicho de casco. Entendeu? Acabou. Você pode comer o que você quiser, meu irmão. Você é livre para isso. Tanto é que você faça uma oração e agradeça a Deus por isso. Entenderam? Essa é a Antiga Aliança. Então, o adulto espiritual, ele já não é mais enganado com isso, não. Ele sabe dessas coisas, ele entende. Hoje em dia tem uma onda no mundo, né, que essa onda já chegou no Brasil, da teologia do coach. Quem já ouviu falar sobre isso? Do coach. Né? A teologia do coach é o seguinte: a pessoa chega assim, né, o cara que lá entende da palavra, né? Chega lá e diz assim: você é filho de Deus, você pode tudo, você é capaz de tudo.
eles usam palavra de efeito para dizer que você pode fazer tudo o que você quiser. Tem alguns teólogos que falam assim que essa teologia é um amaciador de condenado, amaciador de corações de condenados, porque eles anulam totalmente o pecado e dizem que você pode fazer o que quiser. Cuidado com isso daí. Cuidado. Essas palavras de efeito é para que você seja impulsionado a fazer aquilo, tudo que você quiser, e que o pecado ele não vai te abolir da presença de Deus. Isso está errado, meu irmão. Tenha cuidado com essa teologia, tá? Então é importante você aprender a palavra de Deus. O nosso manual é a palavra. É ela que vai te direcionar, ela vai te impulsionar para essas doutrinas, para você saber o que realmente Deus quer para você. 7ª característica, o adulto espiritual, ele é autoalimentador. O adulto espiritual, ele é autoalimentador. O que significa isso? Você agora, que é adulto espiritual, você não vai precisar agora que outras pessoas preparem o seu alimento. Prepare a sua comida todos os dias. Você, eu acredito, que tem uma necessidade. Eu tenho a minha necessidade. E muitas das vezes, aquele alimento que já vem preparado, que é a meditação, que você pega todo domingo, muitas das vezes aquilo ali não vai servir para você. Você vai precisar de coisa mais substancial, que vai alimentar você realmente, entendeu? Então você agora, que é adulto espiritual, vai preparar o seu próprio alimento. E como é que você prepara esse alimento? Quem é que cozinha aqui, que você faz comida? Você mesmo faz, você cozinha. O que você primeiro tem que fazer o que para cozinhar? Você tem que saber o que você vai cozinhar. É uma carne? É um peixe? O que você vai cozinhar? E você precisa também de quê? De tempo para fazer esse alimento. Não é isso? Você não vai cozinhar uma carne em 5 minutos, vai? Você precisa de um tempo. Se fosse o miojo, era rapidinho, né? Colocava ali, rapidinho cozinhava. Não, mas quando você quer uma coisa mais, que vai dar substância, que vai manter você de pé, firme, você já pega uma coisa mais consistente, uma carne, um peixe, não é isso? Prepara aquele feijão gostoso. Então você que é adulto espiritual, prepara a sua própria comida. Você precisa de tempo para isso. Você sabe do que você necessita. Então, qual é o nosso alimento? É a palavra de Deus. E você precisa ter tempo para preparar esse alimento. Você precisa ver em você mesmo o que você precisa. O que eu estou precisando? O que eu estou precisando para hoje? Será que eu estou precisando ter mais intimidade com Deus através da oração, da minha meditação, de eu pegar um versículo, e aquele versículo que me chamou a atenção, eu vou fazer ali um estudo sobre ele. Então o adulto espiritual, ele tira tempo para isso, para fazer um estudo, para conhecer mais a Deus. O processo de preparar é tão importante quanto o produto final. Porque você vai ter um tempo para estudar e meditar e desenvolver o conhecimento em Deus. Então o adulto espiritual, ele tem essa vontade, esse desejo de conhecer mais a Deus, todos os dias. 8ª característica, o adulto espiritual produz muito fruto para a glória de Deus. Anote, a 8ª característica, o adulto espiritual produz muitos frutos para a glória de Deus. Anote a referência, João 15:5. João 15:5. Diz assim, olha o que Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém estiver em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então Jesus, ele é o quê? É a videira. Nós somos os ramos. Então para nós frutificarmos, nós temos que estar onde? Ligados na videira. Entendeu? Temos que estar ligados na videira. E Jesus, ele vai trabalhando isso em você, para você dar fruto. A cada dia. Todo dia você vai dar fruto. Mas você tem que estar ligado na videira. E existem 2 tipos de frutos. Anote aí, 2 tipos de frutos. Primeiro fruto, fruto interno. E o segundo fruto, o fruto externo. Deixa eu explicar para você cada um deles. O fruto interno. O fruto interno é o fruto do Espírito em sua própria vida. É aquele que está dentro de você. Que está lá em Gálatas capítulo 5,
do 22 ao 23. Anote a referência. Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Esses são frutos internos. O fruto externo. Qual é o fruto externo? É a reprodução de Cristo em outras pessoas. Como é que nós chamamos isso? A reprodução de Cristo em outras pessoas. É o quê? Evangelismo. Tudo bem? Esse é o fruto externo. Então, o adulto espiritual, ele produz esses dois tipos de frutos. O fruto interno, amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E o fruto externo, você reproduz outros cristãos. Você reproduz Cristo nas outras pessoas. Você é um evangelista. Tudo bem? E esse fruto externo, a referência que eu dou para você é João 15, 8. Anote aí, João 15, 8, fruto externo. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos, ok? Então, quando você dá fruto, Deus ele é glorificado. E você aí já se considera um discípulo de Cristo, porque você está dando fruto. O adulto espiritual, ele dá frutos, ok? Se você ainda não está dando frutos, começa a dar, começa a crescer, começa a ser um adulto espiritual. Jesus ainda falou sobre darmos frutos que permaneçam, para que o Pai nos conceda o que pedimos em seu nome. E como é que nós fazemos isso? Um fruto que permaneça. Primeira coisa, por meio da oração. Anote aí, por meio da oração. Você precisa pedir de Deus, precisa orar, dizer, Senhor, eu preciso dar fruto, me ajuda. Me dê essa habilidade, Senhor, de dar fruto, de ir atrás de outras pessoas que te conheçam. Quanto mais fruto, mais Deus ouve as nossas orações. Quem quer, já foi perguntado aqui, né? Eu pergunto de novo. Quem quer que suas orações sejam ouvidas? Quando você cai de joelho e ora. Olha só o segredo. Começa a dar frutos. Quando o Espírito Santo de Deus entra em você, tudo começa a mudar. Você é uma nova criatura. Você não tem mais que viver como vivia antes. Você agora tem uma nova caminhada. É uma novidade de vida. Todo dia você tem uma coisa nova para aprender em Deus. E vai crescendo nisso. Você começa a ser mais amável, começa a falar bem e torna-se uma pessoa mais bondosa, mais mansa, mais gentil. E assim vai se tornando mais parecida com Jesus. É isso que acontece comigo e com você. A gente vai aprendendo, né? Nessa caminhada, nessa nova vida, a gente fica mais bondoso, mais generoso, quer ajudar o próximo. Essa é a característica de um adulto espiritual. Quando você vai se tornando mais como Jesus, as pessoas vão notar e observar suas atitudes. E vão perguntar, rapaz, eu vejo coisa diferente em você. Com certeza vai ver, porque é uma mudança, é de dentro para fora. E nós somos notados por isso. Você muda completamente. A Bíblia diz em Tito capítulo 2, verso 10, anote aí, Tito 2, 10, que em tudo nós devemos procurar tornar atraente o Evangelho, em tudo. Como é que eu torno atraente o Evangelho? Primeiro tem que ser o seu testemunho. Como é que as pessoas veem você lá na sua rua, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, onde quer que você esteja? Você tem essa facilidade, tem esse desejo de tornar atraente o Evangelho através da sua vida? Deus quer que você cresça e trate as pessoas e traga as pessoas para Jesus, atrai as pessoas para Jesus. Entendeu? O adulto espiritual, ele tem esse desejo de trazer mais pessoas para Jesus. E nessa semana, nós vamos ter essa oportunidade. Cadê os adultos espirituais dessa igreja? Essa semana você vai provar que você é um adulto espiritual. Nós vamos ter uma programação aqui na sexta, no sábado e no domingo. Ok? E nós, como adultos espirituais, como membros dessa igreja, vamos ter essa grande oportunidade de trazer pessoas para conhecer Jesus. E aqui nós vamos tornar o Evangelho atraente, de uma forma bem lúdica, né? Com danças, com visuais, e principalmente com a palavra. Então, essa semana você vai ter essa oportunidade. O adulto espiritual produz muitos frutos, como paciência, bondade,
mansidão, amor e domínio próprio. Essas são características de um adulto espiritual. E a nona característica, para nós finalizarmos aqui. A nona característica, anote, o adulto espiritual obtém respostas às suas orações, porque ora com discernimento. Então, o adulto espiritual, ele obtém respostas às suas orações, porque ora com discernimento. Quem já teve suas orações respondidas aqui? Rapaz, tem que ter memoriado essas orações respondidas, né? Orações respondidas não dependem da fórmula mágica, de uma fórmula mágica e nem de muito orar. Não. Você não precisa orar toda hora, repetir aquela mesma coisa. Não precisa fazer isso não. Lembra de Elias, quando ele chamou os sacerdotes de Baal? Ele desafiou os sacerdotes de Baal. E os sacerdotes de Baal fizeram o quê? Repetiu a mesma coisa, né? Todo o tempo repetindo. Passaram ali um tempão, desde a primeira hora da manhã até o meio-dia, repetindo. Senhor, ei Baal, vem Baal, vem Baal. E não acontecia nada. Tanto é que ele até bagunçava com eles, né? Talvez eles não ouvem você porque ele deve estar viajando, deve estar no banheiro. Mas quando chegou a vez de Elias, ele orou só assim: Senhor, mostre para esse povo que só existe um Deus, que tu é o único Deus vivo e verdadeiro. O que aconteceu? Porque Elias, ele conhecia Deus intimamente. E Deus mandou fogo do céu. E todo mundo caiu de joelhos. Então, ore com discernimento. Não é por repetir ou falar demais que se alcançará a graça de Deus. Não sejamos como os pagãos que acham que Deus vai ouvir por muito falar. Mateus 6, do 5 ao 15. Não, Mateus 6, do 5 ao 15, anote aí. Não é por muito falar que Deus vai ouvir você. Não, você tem que orar com discernimento. Os adultos espirituais sabem que existem condições específicas para obter respostas às nossas orações. Anote aí. Primeira coisa, para obter resposta às nossas orações. Primeira coisa, você precisa produzir frutos que permaneçam. Produzir frutos que permaneçam. João 15, 16. Primeiro, produzir frutos que permaneçam. João 15, 16. Segundo, perdoar e pedir perdão. Perdoar e pedir perdão. João 3, do 19 ao 22. Perdoar e pedir perdão. Ou seja, a mágoa, ela repele a resposta de orações. Então, você que tem essa dificuldade de perdoar e de pedir perdão, as suas respostas não serão respondidas. João 3, do 19 ao 22. Terceiro, orar com fé. Com fé. Fé é a certeza que você vai receber aquilo que você está pedindo. Você tem que orar com fé. Já pensando que já recebeu aquilo que você pediu. Isso é fé. Então, ore com fé. E o 4, essa de orar com fé, anote a referência. Tiago 1,5. Tiago 1,5. E a quarta, amar, amando uns aos outros. Ok? Amar, amando uns aos outros. 1 João 3, do 16 ao 23. Tudo bem? Anotaram direitinho? A última, a quarta, amar. Ponto. Amando uns aos outros. 1 João 3, do 16 ao 23. Então, essa aqui é a fórmula das suas orações serem respondidas. Olha só que fantástico. Quer ter oração respondida? Siga essa lista aqui. Essas 4 coisas aqui que nós apresentamos para você. Tudo bem? E nesse momento, vou chamar o Lucas aqui que ele vai dar as outras orientações. Vamos lá. Vamos para o nosso intervalo? 12 minutinhos. Só uma observação a fazer. Eu falei que Abraão era primo de Ló. Na verdade, ele é sobrinho, tá, gente? Não é primo, sobrinho. Ló, sobrinho de Abraão. Isso. Tá bom? Obrigado. 12 minutinhos a gente já volta. É verdade, José. Vamos gravar esse negócio aí, hein? Maravilha, rapaz, esse CENIB criativo é uma bênção de Deus. Olha, aqui você, como o Jonas falou, você vai ou racha, meu irmão? Eu tenho que admitir, você é muito corajoso, olha. Você tem a coragem que eu nunca tive, rapaz. Louvado seja Deus. Vamos voltar a falar sobre o adulto espiritual, né? Quem está se identificando aí com o adulto espiritual? Rapaz, eu estava ali sentado, José falando aqui, depois o Gabriel, e veio o Lucas, aí veio o Janderson, né?
Eu me sentindo ali bombardeado. Rapaz, isso aí eu não sou, isso aqui eu não tenho, isso aqui eu tenho que melhorar. Meu Deus, será que eu sou adulto, sou jovem, sou criança, sou bebê? O bom é que nós estamos com o coração aberto para escutar, né? Espero que você esteja. Então, dá um solavanco aí no seu irmão do lado e perguntei, rapaz, você está escutando essas coisas aí? Você está escutando? Já se identificou qual é a sua idade? Ah, eu tenho 34. Não tem nada a ver com idade cronológica, idade espiritual. E anote aí a 10ª característica, tá? Qualidade, como queira, do adulto espiritual. O adulto espiritual, sabe o que ele faz? Mostra aqui sua língua assim, faz assim, ó. O adulto espiritual, ele controla a sua língua. Ai, pastor, eu estava indo bem, olha, mas essa daí para mim está difícil. Não tem problema. Talvez você possa ter 1, 2, 3 pontos, 3 características, né? E você possa estar falhando ou ainda precisando desenvolver essa qualidade. Mas a verdade é que o adulto espiritual, ele controla a sua língua. É aquele que controla a língua todos os dias, tá? Controla todo o resto do seu corpo. Porque quando você controla esse órgão, a língua, você consegue controlar seus pensamentos, sua atitude, suas palavras, seus gestos até. A Bíblia diz que a língua, ela vem e da forma como ela é treinada, educada, ela vai fazer seu corpo agir igual. Né? A boca diz, o ditado que a boca fala do que o cheio está o coração. E quem é que fala? São os dentes? É o seu olho, né, que fala? Não, é a sua língua que faz ali o gesto, né, o balançar, o vibrar, o trepidar, e sai as palavras que estão dentro do seu coração. E se seu coração estiver sujo, cheio de coisa que não agrada a Deus, é isso que ela vai reverberar. O que é isso? Ela vai entonar, vai comunicar e vai ser audível. Os seus pensamentos deixam de ser um abstrato e passam a ser agora uma coisa real, audível. Rapaz, foi isso que ele falou? Foi isso que ela disse? Então Deus diz que a língua é um membro mais difícil de se domar. Verdade ou mentira? Deus está falando a verdade, ele só fala a verdade, porque ele é a verdade. A língua, de fato, é algo muito difícil. Somente os adultos espirituais, gente, conseguem controlar a sua língua. Assim também, olha só, assim também, a língua, ela é um fogo, é um mundo de iniquidade. Conhece isso daí? Já leu isso daí? Já passou a sua vista por cima desse versículo? Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Olha só, e mais ainda, ela incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada. Por final, depois que ela incendeia o juízo, os olhos, os braços, né, o coração, ela ainda pega fogo. Então ela é um mal danado. Ela é uma ferramenta, uma das preferidas usadas por Satanás. É como aquele marceneiro certa vez escreveu assim: olha, uma palavra, ela é mais poderosa do que um prego. Como assim? Disse outra pessoa que estava escutando. É porque assim, se eu fizer um móvel e preparar esse móvel, lixar e depois passar ali, né, o selador, quem entende de marcenaria sabe do que eu estou falando, e depois eu passar o verniz, ele vai ficar com uma superfície limpa, brilhante, perfeita. No que os seus olhos baterem lá, imediatamente você vai sentir o desejo de ter aquele móvel. Mas se alguma criança ou alguém desapercebido vier e pegar um prego e riscar aquele móvel bem no meio, ele vai machucar, não vai? Vai ferir, não vai? Tem jeito? Sim, tem jeito. Os marceneiros possuem uma cera que ele preenche aquele sulco, aquele arranhão, e depois ele deixa secar, e com o tempo ele passa a lixa, e ele passa o selador, e passa novamente o verniz, e está pronto. Mesmo com o sulco, mesmo com o arranhado, aquele móvel ainda é vistoso, ainda é desejado pelas pessoas. E o que tem a ver a palavra, pastor? A palavra, ela é mais poderosa em destruição do que um prego.
depois que você a libera da sua boca, depois que ela verbaliza o que está dentro no seu interior, ela não somente risca, ela pode acabar com a vida de alguém. Muito cuidado com a sua língua. Muito cuidado com o que você vai transmitir e comunicar. Isso está escrito lá no livro de Tiago, capítulo 3, no verso 6. Então, como você se comporta na hora que dá aquela vontade, por exemplo, de fofocar, de fuxicar? Aqui esse ponto diz que o adulto espiritual, ele consegue controlar a sua língua. Todas as vezes que você sentir aquele desejo, porque, diga-se de passagem, né? Não somente mulheres. Eu já vi roda de homem que é pior do que mulher, meu irmão. Olha, quando se junta ali uns 4, 5 homens, né? E aí passa aquela mulher lá do outro lado da rua. Rapaz, os homens, eles conseguem dissecar. Ou seja, bater um raio-x. Eles começam falando do cabelo, aí falam da roupa, e falam do calçado, aí já vão para as partes, né, para as roupas íntimas. Como que esses caras conseguem fazer isso? E a língua verbaliza toda essa coisa. Você, nesse momento, precisa trancar sua língua na boca, parar de falar. Alguns de nós precisam fugir daquele local, alguns outros não podem nem sequer fazer parte dessa roda de escarnecedores, né? Como está escrito em Salmo 1:1. São escarnecedores. Então, meu irmão, se você quer ser um adulto espiritual, você que está nos assistindo aí, olha, você precisa já decidir: eu não ando mais naquela roda, eu não vou mais ouvir, porque aquilo que eu ouço eu também transmito. Aquilo que eu ouço em demasia, eu também vou comunicar. Se eu quero ser uma pessoa, né, desenvolvida, falar melhor, ter palavras novas no meu vocabulário, eu tenho que ir, Andréia, para o meio de pessoas que só falam gíria, tipo, né, cara, bicho, chibata. Olha, eu estou tentando tirar, só aqui confessando para você como pastor, estou tentando tirar do meu vocabulário, do meu linguajar, da minha conversa, essa palavra top. Poxa, top. Cara, tem tantas outras coisas melhores para se falar top. Aí vem o Janderson foi top. Mas o que é top, meu irmão? Ontem, conversando com a minha filha, aí ela disse: pai, o senhor sabia que... Eu acho que o senhor orou, pai, porque eu pedi para o senhor para eu ir para o aniversário de uma amiguinha minha, e aí o senhor disse: não, esse daí você não vai não, isso aí você vai para a igreja conosco, você vai para a igreja. Ai, pai... Não, que eu posso ir para o aniversário das minhas amigas. Mas você foi no sábado retrasado e foi passado, e agora de novo. Agora isso aí virou o quê? Matinê? Não vai. Não foi. Obedeceu, né, por disciplina. E aí hoje de manhã ela disse: pai, o senhor nem acredita. Sabe aquele aniversário daquela amiga? Aí ela disse: aquele aniversário ele flopou. O quê, rapaz? Flopou. Eu disse: meu, o que é flopou? Peraí, vamos agora recitar este verso, né? Esse verbo. Eu flopo, tu flopas, ele flopa. Isso não existe. A coisa foi tão, né, acima da nossa realidade que até a Ana Clara que disse: que é isso? Flopou? Maninha, tu tá além da minha equalização. No nosso tempo seria boiô. É isso, né? Boiou, babou, né? Deu ruim. Enfim, pessoal, a gente precisa então melhorar o nosso linguajar. E não somente o linguajar, as palavras, nós precisamos também saber exatamente como usar esse órgão tão precioso. Você sabia que somente o ser humano é dotado da língua, da linguagem, né? Do dom de falar e de comunicar? Pastor, mas as aves fazem lá... Não, aquilo é instintivo. É só para chamar o rebanho. Elas não ficam dizendo: olha, eu estou grávida, vou ter um neném. Mano, corre e vai procurar o teu ninho que tu vai ficar sem ninho. Só nós conseguimos comunicar. E se essa comunicação não for uma comunicação que agrada a Deus, você concorda comigo que nós estamos pecando? Os palavrões, pecado. As maldições são pecados. E o adulto espiritual, então, ele consegue controlar a sua língua. Quando você não controla a sua língua, você cria brigas. Geralmente é isso. Você fala besteira, você faz intrigas, né? E o pior, as palavras que são lançadas de forma errada,
como eu disse, elas são impossíveis de voltar, gente. Elas ficam gravadas. Prova disso é que a sua esposa, depois de anos, quando você pisa na bola, ou quando você fala alguma coisa, ela diz: mas naquele dia você me falou que eu estava gorda, você disse que eu estava magra, você disse que eu estava feia, você... Olha só, a mulher tem uma recordação incrível, mas o homem tem uma boca miserável. Controle o que você vai falar. Seja um adulto espiritual. Comece a desenvolver isso já. Deus quer que a gente também domine as palavras. Ele diz que onde há muitas palavras, ali há o pecado. Provérbios 10, no verso 19. Então, pastor, para diminuir o pecado na minha vida, o que é que eu faço? Basta você, parar de falar muito. Pare de falar muito. Marido, esposa, filhos, pais, pare de falar muito. Lá em casa tem uma hora que a gente faz bem assim, ó. É meia hora, meu irmão, quieto, todo mundo transita na casa, anda, faz tudo, cozinha, lava, limpa, né? Sem bater papo, porque deu limite. Dali para frente vai sair briga, vai sair contenda, vão sair palavras feias. Então, tenha também ali na sua casa algumas regras que possam ajudar você a falar menos. A língua tem um poder, sobretudo, né, de vida e morte, de abençoar e amaldiçoar. Então, papai e mamãe, isso é muito especial para você. Você tem um dom incrível de abençoar seus filhos. Então, quando você diz bem assim: que o diabo te carregue. Gente, você sabe o que você acabou de falar? Que o diabo, que é o inimigo de Deus, o perverso, que foi lançado das alturas do céu para a terra e que já está destinado para o lago de fogo, o inferno. Você diz assim para ele: que ele não esqueça de levar o meu filho para o inferno. É isso que você acabou de dizer. Então é por isso que seu filho está numa pior agora, porque muitas vezes você usou a língua para amaldiçoá-lo. Ao invés de dizer: que Deus te abençoe, que Deus te dê um futuro bom, que Deus possa te salvar, meu filho, que Deus te guarde. Nos antigos, né, a minha avó, ela sempre dizia: para onde você vai? Eu vou ali jogar bola, Deus te guarde. Até hoje, até nas minhas mensagens de WhatsApp: Deus te abençoe e te guarde, Deus te abençoe ricamente, Deus te proteja. Isso faz muito sentido para a vida de quem é um crente, é um cristão. Que Deus te abençoe. 11º ponto, ou característica de um adulto espiritual. O adulto espiritual, olha só, ele é um perseguidor. Perseguidor de quê? Do alvo de Deus. Para ele o que importa é o alvo de Deus. Nada mais importa para a vida de um crente que é adulto espiritual, que tem substância, que sabe a palavra, que decora, né, que manuseia bem as escrituras, que está comprometido, que serve ao Senhor, que ensina. Ele sabe que o alvo de Deus para ele é o melhor. O adulto espiritual deixa de lado o pecado e ele foca no alto, ele foca no céu, ele busca o alvo que está lá em cima. Muitos crentes, olha só, estão enrolados hoje, né? Todos cheios de problema. E, como eu sempre digo, dentro das igrejas, muitos pensando em coisas ruins que lhes aconteceu. Preste atenção agora, pessoal. Você teve uma catástrofe na sua vida. Você teve algo que não foi bom na sua vida. Você teve uma grande frustração, seja amorosa, seja no casamento. Você teve uma perda lastimável, né? Eu tive uma perda lastimável na minha vida, que foi a morte do meu pai. E depois, na sequência, já a morte da minha mãe. Aquilo foi horrível. Foi uma catástrofe na minha vida. E eu tinha todos os motivos para desistir. Todos que você possa imaginar. Eu já não tinha mais a amizade do meu pai, que isso aí não pode, você pode inventar o melhor amigo, the best of the one, of the world, da terra, que não vai comparar a amizade com seu pai. Eu tinha acabado de perder meu pai. Eu não tinha mais com quem ligar para brigar. Eu não tinha mais com quem me ligasse para brigar comigo. Eu não tinha mais quem me desse R$5, R$10 quando eu ia na casa dele. Ele dizia: ei, como é que você está? Eu disse: eu estou bem, pai. Toma aqui R$10 para ti. Ele disse: meu pai, pelo amor de Deus, pai. Eu ganho quase 40 milhões de reais. Você me der R$10, pai. Ele: toma, cara.
A Cláudia dizia, aceita, cara, pelo amor de Deus, aceita essa mixaria para ele se sentir bem. Eu, tá bom, pai, ele compra pelo menos um Guaraná para ti. No fim das contas, depois, quem usava aquele dinheiro era a Ana Clara, né? Ela ficava só esperando na janela. Tu quer alguma coisa? Aí a Ana Clara dizia, eu quero, vô. Pegava o dinheiro. Eu não tinha mais essa pessoa. Então foi uma catástrofe. E onde que eu quero chegar? Pessoal, nós temos um alvo, que é a vida eterna. Nossa vida está setada para voltarmos para aquele reino, aquele mundo, aquela cidade que Deus está construindo para você. E por que é que eu estou preso no passado? Nas catástrofes, nas perdas, nos relacionamentos que não foram bem-sucedidos. Eu preciso seguir para frente, ir para o alvo. O alvo é Cristo. Não importa, pessoal, os traumas do passado. Quem sabe você vai encontrar essa pessoa que você perdeu, esse ente querido, esse novo relacionamento que não deu certo aqui na terra, mas vai dar certo com Jesus. Como Paulo diz, nós somos como estrangeiros nesse mundo. Então, para cá, olha, quando você vai para uma viagem, sabe? A única coisa que me importa numa viagem, sabe o que é? É eu desfrutar das boas comidas que aquele local tem, não é? Se você vai, por exemplo, para o Maranhão, lá para São Luís, o que tem de bom em São Luís, Maranhão? Além do arroz, né? Tem o arroz de cuchá. Quem já provou arroz de cuchá? É uma maravilha, meu irmão. Eu vim comendo aquilo ali até dentro do avião, de tão gostoso e saboroso. Tem peixe, né? Tem as praias, tem água de coco, tem as pessoas que são maravilhosas. Quando você vai para Fortaleza, o que tem de bom lá? Camarão, meu Deus. Eu como tanto camarão que eu digo, já chega. Né? A Cláudia, não chega, porque quando chegar em Manaus, não tem mais isso. Então você desfruta de coisas boas. Na nossa vida com Cristo é igual, gente. Nós estamos aqui de passagem, desfrute das coisas que são boas. E olha, nem são tantas coisas assim. Porque mesmo quando você está de viagem, mesmo você está em Fortaleza, Rio Grande do Sul, lá em Canela, lá em Gramado, lá não sei aonde você vai, você não deseja voltar para sua casa? Aquele cheirinho de foie que tem em seu quarto, sua cama, é muito maravilhoso. Quando você abre a porta, né, você sente aquele cheiro de foie dentro da sua casa, aí você vai, aí quando você vai para o seu quarto e abre a porta, só aquele, né, pá, você se joga na cama e diz, que cama deliciosa. Assim é eu e é você, um filho de Deus. Nós estamos, olha, prosseguindo para o alvo que é Cristo, é lá o nosso local. Então, o adulto espiritual, ele almeja o alvo de Deus. O alvo de Deus, um com Deus diz o que é? Que nós conheçamos a Cristo. Esse é o alvo do homem, que eu conheça Cristo. Cristo, João 17,3. Então, nós temos uma nova direção. Quando você fica focalizando seus problemas, o seu passado, seus traumas, olha só, diga comigo, aí com você, responda para você mesmo, é muita verdade que isso vai se tornar cada vez pior e maior. É como o povo de Israel, quando Saul assumiu ali Israel como, né, grande governante, rei, e daqui a pouco surgiu ali os filisteus. E com os filisteus veio quem? Veio o grande gigante Golias. O exército que estava ali, né, preparado para aquela luta, para aquela guerra, quando viu aquele gigante, olhou o quê? Viu o quê? Sentiu o quê? Medo. Viu a derrota, a impossibilidade de passar adiante. E aquilo era um teste de Deus, assim como isso aí pode ser um teste na sua vida. Mas veio Davi, pequeno Davi. Davi não viu o gigante. A Bíblia diz que ele viu um incircunciso, uma pessoa que não tinha autoridade nenhuma sobre o povo de Deus. Igualmente, esse trauma, essa dificuldade que você está agora, isso daí, meu irmão ou minha irmã, não tem poder nenhum sobre a soberania do nosso Deus vivo. Amém? É assim que nós temos que pensar. O nosso alvo é focalizar o futuro, é focalizar a vida eterna, o que está por vir. O nosso alvo é Jesus. A Bíblia diz que naquilo que você pensa, você se torna. Se você só lembra do passado, só lembra dos problemas, são os problemas que vão sucumbir, estragar, acabar com você, acabar ao ponto de te esfriar.
Hoje eu estava comentando com a Cláudia sobre um casal. Eu disse, cara, Cláudia, esse casal aqui já desviou. Ele já desviou. Olha só, olha as postagens só. Ontem foi sábado, sexta, hoje é domingo. E olha só, eles estão só no bem bom. E eles não estão viajando não. Porque uma coisa é você viajar, mas outra coisa é você postar todo final de semana, meu irmão. E a igreja? Aí a Cláudia disse, eu acho que eles só estão levando a menina, né, o filho, a filha, na igreja. Eles não estão mais indo para a igreja. Eu sei por quê. Porque eles estão vendo a disciplina que eles sofreram. Eles estão olhando só para a disciplina. Eles não estão vendo a justiça que a disciplina traz. Eles não estão vendo o amor que a disciplina traz, a retidão que a disciplina pode trazer para a vida deles e da vida deles. Eles não estão vendo o alto. E nisso, o adulto espiritual, ele ama a disciplina. Ele se dá bem quando ele é disciplinado. Ele aceita a exortação. Ele ama ser exortado. Essa é uma característica do adulto espiritual. Ele não fica, ressentido. Ele não permite que o ressentimento crie raiz na vida e no coração dele para se afastar do Senhor. Para algumas pessoas, o foco é se casar. Eu estou falando muito desse assunto. Casar. E olha, gente, hoje eu até mandei para o Gabriel também uma postagem que eu achei muito interessante, de um reverendo aí, o cara é reverendo, mas muito coerente o que ele fala. Ele diz assim, olha pessoal, casar é um dom. É um dom casar, porque você tem que abdicar do seu eu para você amar o seu próximo. Amar não é dar a vida para o meu próximo? Isso não é amor? É isso que Jesus descreve? Então, quando eu caso, a minha vida não importa mais. O que importa é a vida do outro. Mas é assim que, como casais, nós estamos vivendo. E isso é ver o alto. Isso é focar nas coisas do Senhor. Isso é um adulto espiritual. Então, voltando do casamento, tem gente que não tem que casar. Isso é um fato. Por isso que você casou a primeira vez, não deu certo. A segunda vez não deu certo. A terceira vez não vai dar certo. Sabe por quê? Porque você é egoísta. Você quer só o seu bem, não quer o bem do outro. Você não dá o braço a torcer. Sabe por que o meu casamento dá certo? Porque eu tenho uma esposa que dá o braço a torcer. E ultimamente estou sendo ensinado a também dar o meu braço. A dizer, você tem razão. O que você falou é verdade. É isso que é o bom. E não a minha ideia. Você é melhor. Hoje ela deu aula aqui, Quantos gostaram da aula dela aí? Quantos acham que eu nem preciso mais dar aula, que ela pode dar aula? Quer matar assim, no carro ela vinha, meu Deus, está chegando. Eu disse, chegando onde? Na igreja. Eu disse, você não gosta de ir para a igreja? Eu amo, mas hoje não. Desacelera aí. Eu disse para ela, você deu uma aula excelente hoje. Parabéns. Eu acho que você tem que dar mais aulas aí com José, com Gabriel, com os meninos aí que estão cada vez melhorando mais e mais, tá? Inclusive, Cláudia, eu estou até pensando em abrir hoje para perguntas. Ela, pelo amor de Deus, você abrir, eu pulo daqui de cima. Brincadeira. Dê o braço a torcer no casamento, senão esse casamento não vai dar certo. Nunca. É o princípio do amor, e Jesus Cristo fez dessa forma. Então, quando você pensa em amar o próximo, você está pensando lá no alto, e quem pensa no alto é um adulto espiritual. Amém? Próximo, 12º, sou eu ainda aí. Pensei que fosse o Gabriel pulando aqui. Eu disse, Gabriel, senta lá. 12º, o adulto espiritual, ele é firme, tá? Ele é firme e seguro na vontade de Deus. E nessa vontade ele persevera. Ele não se abala, ele não treme, ele não tem medo, ele confia plenamente, ele sabe que vai dar certo. Ele não titubeia. O adulto espiritual, ele é firme, é seguro, ele sabe que a vontade de Deus é o melhor para a vida dele. O cristão que é amadurecido sabe o que Deus quer e ele não volta atrás. Ele foge. Ele repreende os seus pensamentos, ele repreende as suas vontades, ele sabe que aquele namoro não vai ser bom para ele. Para a gente finalizar aqui, tem um caso que está acontecendo agora, numa outra igreja,
né? E a gente está envolvido no aconselhamento de uma forma indireta, mas está. E aí esse jovem, um jovem líder, muito promissor, fala bem, gesticula bem, se comunica bem, ele tem um grande amor por almas, ele sabe, ele ama a palavra, ele manuseia bem o manual de Deus, né? Ele é comprometido, ele serve em muitos ministérios, é um dos grupos dele que mais multiplica na igreja, tem para mais de 15 reais só vindo dele. Ele é jovem, ele está fazendo 29 anos. Aí, lá com os 23 anos, ele teve uma desilusão amorosa, né? Uma garota da igreja veio e ele, oi, meu amor, te amo. Aí não passaram-se 2 meses, ele identificou que aquela garota, ela não estava crescida suficientemente para acompanhá-lo. E ele, muito respeitosamente, assim como José falou com Maria, ele disse, olha, quem sabe, num outro momento, a gente pode, né, se juntar lá na frente. Vamos crescer mais um pouquinho, eu também preciso crescer. E a garota, né, com sabedoria e com humildade, aceitou e eles terminaram. Mas não é fácil para a vida de um jovem, né? É uma oportunidade que o jovem diz, foi embora, já está difícil encontrar homem, já está difícil encontrar mulher, e eu estou despachando assim? Estou doido? Não. O adulto espiritual, ele é firme na vontade de Deus, ele sabe o alvo dele. Veio a segunda, agora com 28, 29 anos, ele diz, agora vai o racha, agora eu caso. A menina também, né, lá da igreja, comprometida. E aí eles foram para um bate-papo que era o decisivo para ver se ia engatar ou não, Lucas. E aí, lá pelas tantas, no meio da conversa, ela diz, olha, mas eu acho que você trabalha muito na igreja. João, Wanderlei, José, vocês que são, né, pessoas mais adultos, Gabriel, trabalha muito na igreja. Será que vai ter tempo para mim? E eu só lembro de Moisés despachando a esposa Zípora, dizendo, maninha, volta para a casa do teu pai, porque eu sou um adulto espiritual, sei muito bem o que Deus quer da minha vida e o propósito no qual Ele me colocou. Ele não fez isso. Ele disse, poxa, mas então eu tenho como adequar um pouquinho, né? Liberar um pouquinho desse meu prato para você. Ele não insistiu com ela dizendo, não, vem comigo, pega no meu braço, nós vamos juntos, você vai me ajudar muito, porque essa obra, esse propósito que Deus tem para mim é um propósito grandioso, e eu quero repartir com você, você vai ser minha co-herdeira. Ele disse, poxa, eu vou reduzir, você está certa. Ele foi conversar com o pastor. O pastor ficou assustado com a resposta dele. Ela foi conversar com a esposa de um outro pastor, e a esposa do outro pastor disse, esse cara não é para ti. Ele está num nível muito elevado. Ele é um adulto espiritual, ele sabe muito bem o que Deus quer da vida dele. E você vai desacelerar a sua vida espiritual. Bem, a conversa está rolando. E já está naquele momento onde ele vai decidir se vai ou racha. E você, o que faria? Que nível está a sua idade espiritual? Complicado, não é? Coloque-se na vida de um jovem doido para casar. O adulto espiritual é como está escrito aqui em Salmo 51, 10. E diz assim, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Onde nenhuma menina vai mexer, onde nenhum garoto vai me atrapalhar, onde nenhum casamento vai se desequilibrar, onde nem minhas finanças, onde nenhum trabalho vai me dizer que Deus não é capaz. É isso que o salmista está dizendo, crie em mim um espírito estável. Qual é o contrário de estável? Inconstante. Pessoas inconstantes não podem ser adultos espirituais. Uma hora estão bem, outra hora estão muito ruim.
Uma hora estão lá em cima com Deus, louvando ao Senhor, pregando para o Senhor, ensinando para o Senhor. Outra hora elas estão lá embaixo no down. Não são adultos espirituais. E ele termina: não me expulse da tua presença, ó Deus, nem tira de mim, por favor, o teu Espírito Santo. Salmo 51, 10, 11. E para acabar, lá em 1 Coríntios 15, 58, olha o que o apóstolo Paulo leva a exortação para os coríntios. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, ou seja, para crente. Quem é crente aí? Para você, essa passagem. Mantenham-se firmes e que nada os abale, porque eu quero que vocês sejam adultos espirituais, sejam sempre, como José falou, dedicados à obra. Essa semana é o diferencial para a sua vida, meu irmão. Essa semana nós vamos precisar de muita ajuda. É para decoração, nós vamos ter uma programação evangelística, começa sexta, sábado, domingo, os 2 horários. Então, se você não vem nos ajudar, se você vem para cá, né, e senta aí, acha um conforto e não gostaria de apresentar esse conforto para o seu amigo, você não é adulto espiritual. Porque o apóstolo Paulo está dizendo assim: que nada os abale, que a chuva não os abale, que a quebra do carro não os abale, que a quebra da geladeira, de novo minha geladeira, não os abale. Eu estou doido para tomar água gelada. Eu ia pedir água gelada lá da casa da mãe da Cláudia, mas aí o tio ligou: não, a gente não está em casa não, nós estamos aqui no shopping. Eu, caramba. Senhor, Lázaro, pouco de água. Para acabar, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Adulto espiritual, essa é uma marca. Oi. Aí, vamos lá, gente. Anote sua tarefa aí para casa. A sua tarefa vai ser ler o livro de João inteiro. Você vê que a gente falou muito sobre algumas referências sobre João, né? Do lado do livro de João. Então, a sua tarefa vai ser ler João inteiro e tirar, no mínimo, 10 lições, 10 princípios para a sua vida. Anotar na folha, no seu caderno e trazer na próxima aula. Tá bom? Ler João completo, no mínimo, e tirar no mínimo 10 princípios para a sua vida. E aí você vai ter 2 semanas para fazer isso. Olha que legal. Porque semana que vem não vai ter CENIB por causa da noite do chocolate. Tá bom? Então, vai ter 2 semanas, 2 capítulos por dia. João tem 21 capítulos. 2 capítulos por dia tá ótimo. Para você ir lendo devagarinho, todo dia lendo um capítulo, meditando no livro de João e tirar no mínimo 10 princípios. Tem que ser só 10? Não, pode ser mais. Com certeza tem muito mais princípios ali no livro de João. Mas é no mínimo 10 princípios para a sua vida, tá bom? E semana que vem não teremos CENIB. Aproveite para convidar, para trazer novas pessoas, para que elas conheçam a Cristo também. Agora nós vamos nos preparar para o nosso culto, tá bom, gente? Obrigado por hoje. Até mais.